Você ouve agora. As principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 7h04. Bom dia, está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco nas notícias aqui do nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa e também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan Paraná te deixo bem informado com as principais informações do momento até às 8 horas da manhã. Denian Couto está em São Paulo e nós vamos até a capital paulista falar com ele. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark. Bom dia a todos. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Denian. Boa quarta-feira já. Quarta-feira, dia 8 de novembro, o dia aqui em São Paulo é de céu nublado e temperatura de 17 graus. E aí em Curitiba, Mark? Tá nublado também. Já tá chovendo na região oeste. Vamos conferir a previsão do tempo completa. Mais notícias. Tempo. Áreas de instabilidade vieram do Paraguai e do Mato Grosso e estão entrando no Paraná ali pela região oeste. No decorrer do dia, a chuva avança em direção às demais regiões com pancadas de chuvas isoladas e em alguns momentos acompanhadas de raios. Aqui em Curitiba deve chover à tarde. Agora 13 graus, a máxima não passa dos 19 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem agora 13 graus, a máxima não passa dos 19 nos Campos Gerais. Cascavel tem 16 graus, os termômetros não passam dos 25 na região oeste. E Foz do Iguaçu tem 19 graus agora, máxima de 26 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região da Grande Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. Vamos começar o RIC Mais Notícias desta quarta-feira registrando um incêndio. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um incêndio em um prédio no bairro Bigorrilho nessa madrugada. Um dos moradores desse apartamento, que fica no 15º andar, se desesperou, segundo os bombeiros, e acabou se jogando pela janela. Outra pessoa ficou ferida e está recebendo cuidados médicos. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros é que um vazamento de gás teria aí causado esse incêndio nesse prédio que fica na Francisco Rocha, esquina com a Padre Agostinho, na região do bairro Bigorrilho. A Padre Agostinho, que é uma rápida importante da cidade, está totalmente bloqueada. Então você que circula pela região do Bigorrilho, atenção, procure caminhos alternativos. Trânsito muito confuso na região da Padre Agostinho, na esquina com a Francisco Rocha, por causa desse incêndio que acabou matando uma pessoa. Aliás, Denian, é o segundo incêndio em menos de 24 horas, né? Ontem, os ouvintes lembram, a Sociedade Internacional Água Verde pegou fogo aqui em Curitiba, fica na região do bairro Água Verde, e destruiu metade da sua estrutura. 7-7. Pois é, e esse incêndio aí no Bigorrilho, né? Para quem nos ouve no interior do Paraná, quem está em Ponta Grossa, em Cascavel e região oeste, ou lá em Foz do Iguaçu, esse bairro é um bairro de classe média alta da cidade, né? São prédios também mais altos. Veja que esse incêndio aconteceu no 15º andar do prédio e, lamentavelmente, com um morto e uma pessoa ferida. Os bombeiros com bastante trabalho aí nesse início do mês de novembro. 7h07. O Supremo Tribunal Federal negou o último recurso da defesa do ex-deputado Carli Filho e ele irá a júri popular. Marques Souza. No entendimento da acusação, agora o Tribunal do Júri de Curitiba pode marcar o júri popular de Carli. O ex-deputado é acusado de causar a morte de 2 jovens, Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida, em um acidente de trânsito em 2009. Lembrando que esse julgamento já foi marcado em outras oportunidades, mas foi adiado em decisões judiciais. O caso ganhou repercussão nacional porque o deputado, além de bêbado, dirigia em alta velocidade, estava a 163 km por hora, segundo a perícia que foi feita, e ainda tinha 130 pontos na carteira de habilitação e estava com o direito de dirigir suspenso.
Em maio do ano passado, Carly Filho divulgou um vídeo pedindo perdão às mães dos jovens mortos. Em resposta, a deputada federal Cristiane Yared afirmou que o ex-deputado estava 7 anos atrasado para o enterro e que não sentiu sinceridade no pedido de perdão. Agora, Deni, é importante registrar que o entendimento do Ministério Público e dos assistentes de acusação é que o júri tem que ser marcado agora, que caiu o último recurso que o Carly tentava lá, o que se chama no direito, deu trânsito em julgado no recurso. Mas a defesa do ex-deputado Fernando Ribas Carly Filho, alega que ainda tem lá uma possibilidade mínima e que eles vão tentar ainda mais uma coisa lá no STF para tentar adiar mais um pouquinho esse recurso. Agora, o que a população do Paraná quer é que esse julgamento aconteça de uma vez por todas. Esse caso precisa ter um ponto final, seja para condenar o ex-deputado Carly Filho por homicídio doloso, para ir para a cadeia e ficar preso por um tempo alto de pena, seja para condená-lo por homicídio culposo, sem a intenção de matar, aí não há reclusão, ou seja, para absolvê-lo. O que ninguém suporta mais é esse caso sem um desfecho, sem que se consiga julgar isso, sem que a gente possa definitivamente virar a página. É importante que a gente observe esse caso do ex-deputado Carly Filho, ele é paradigmático, inclusive, para a repercussão da política local. A deputada federal Cristiane Yared foi a parlamentar mais votada na última eleição em cima do cadáver do filho. E ela mesma admite. Cristiane Yared era uma doceira. Trabalhava como empresária no setor de confeitaria. Fazia bolo. A senhora Cristiane Yared jamais seria personalidade da política paranaense em nenhuma hipótese. E virou a deputada federal mais votada do Paraná em cima do discurso da segurança no trânsito. Chega! Nós precisamos dar um ponto final, seja para resolver o caso do deputado Carly do jeito que for, seja inclusive para não considerá-lo culpado por homicídio doloso, em que ele teria matado 2 pessoas sem a intenção. Agora, o que não dá e que ninguém aguenta mais é que se arraste essa história há quase uma década. Daqui a pouco completa 10 anos do crime. Não dá mais. O Supremo Tribunal Federal tem essa decisão, cabe um novo recurso, se couber, que a ampla defesa seja assegurada, mas que também se resolva isso rapidamente. Se protelar, empurrar com a barriga, apenas aumenta ainda mais esse clima de animosidade que envolve esse júri. Esse júri, quando acontecer e se ocorrer, será um circo. Nós viveremos em Curitiba um circo que será montado nesse júri. Nós precisamos definitivamente dar um basta, um tchau nessa história. 7h12. Rick Mais Notícias. E agora tem um caso que beira o inusitado da política do Paraná. Todo mundo já ouviu um partido político convidar alguém para que essa pessoa se filie. E agora você vai ouvir uma história de um partido político que desconvidou um candidato. Marcos Souza. O desconvite, segundo o PSB, se deu porque já se passaram 11 meses desde que eles convidaram o Osmar Dias e até agora o Dias não respondeu esse convite. Segundo o ex-senador, essa decisão de fazer um desconvite foi do presidente estadual do partido, Severino Araújo. Ele diz que a candidatura já está certa e a disputa pelo governo vai ser pelo PDT. E comunicar foi uma decisão pessoal do presidente do partido, o Severino. A minha candidatura a governador está decidida, eu estou no PDT e continuo no PDT. A escolha de vice depende das alianças que serão construídas ao longo das discussões que nós estamos realizando. Denier, Osmar sendo Osmar. Pois é, o ex-senador Osmar Dias, ele tem essa mancha, digamos assim, na trajetória política dele. Ele demora demais para tomar decisões. Já foi assim na primeira eleição em que ele perdeu para o hoje senador Roberto Requião. Depois perdeu uma segunda disputa para o hoje governador Beto Richa. E sempre parece
que o senador Osmar Dias demora para pegar. Mas tem que empurrar para pegar no tranco a candidatura histórica aí de Osmar Dias ao cargo que for. Mas pelo que se percebe da fala dele, o ex-senador Osmar decidiu que vai concorrer pelo PDT. Isso é um problema para ele logo ali na frente. Se imaginava que ele poderia ou se filiar ao Podemos, que é o partido do senador Álvaro Dias, irmão de Osmar, ou que ele pudesse ingressar no PSB. O Partido Socialista Brasileiro no Paraná integra historicamente a base de apoio da coligação que forma o governo Beto Richa. Se achava que ele poderia rachar a base de apoio entre PSB, PSDB, DEM, que ele iria concorrer em pé de igualdade com o candidato Ratinho Júnior. Ao ficar no PDT, Osmar Dias empurra para longe dele uma base aliada muito mais numerosa e ele se aproxima de um discurso de esquerda, o que é muito prejudicial ao Osmar. Osmar Dias já se aliou ao PT e se deu mal. Osmar Dias já caminhou de mãozinhas com o senador Roberto Requião, se deu mal, e ao que tudo indica, caminhará pelo mesmo trajeto. A decisão política de Osmar Dias, eu posso queimar minha língua logo ali na frente, mas me parece que é a pior possível. Ficar no PDT, ao lado, por exemplo, do ex-prefeito Gustavo Fruit, é um erro estratégico primário. É uma leitura de quem não conseguiu compreender os anseios do eleitor curitibano e paranaense. Osmar Dias, ao ficar no PDT, olha, recebeu um convite do PSB. Marques Souza, quantas vezes nos teus anos de jornalismo você viu um partido desconvidar alguém? Para desconvidar, agora sim, Denê, convidar eu sempre ouvi, desconvidar é a primeira vez, isso na imprensa nacional, nunca ouvi, até quando a gente discutia a pauta ontem à tarde, eu até comentei com a Janiele, que é a nossa produtora, desconvidar, até um termo estranho, não é, Denê? Não, desconvidar, o desconvite é uma notícia que cai mal, é uma roupa que não fica bonita, parece aquela coisa, você não me quis, agora eu não te quero. 11 meses depois, sem que o ex-senador Osmar Dias se manifestasse, olha, a notícia é ruim para o Osmar. A notícia, nesse momento, ela é péssima. Vamos ver que tipo de desdobramento isso terá. Se Osmar Dias quiser dar um tiro no pé, ele se alia ao PMDB de Roberto Requião. Aí é a tragédia estabelecida. Se Osmar andar ao lado de Roberto Requião, o desfecho nós já sabemos. 7h17. E os ouvintes, hein, Mark? Denê, estão participando aqui sobre um protesto do Sindicato dos Metalúrgicos que acontece agora em frente à CNH, lá na região da cidade industrial de Curitiba. Esse protesto não afeta o trânsito ali na região no Contorno Sul, mas os ouvintes aqui falam sobre isso. O Max de São José, por exemplo, diz que não sabe como a empresa suporta trabalhar no Brasil desse jeito. Toda hora tendo paralisação lá na frente. Também os ouvintes comentando aqui, Denian, compartilhando aqui um pedido do senador carioca Lindenberg Farias. Ele que postou nas redes sociais aí pedidos inflamados de contribuições à caravana do Lula. Vários ouvintes aqui compartilhando essa imagem do Facebook do Lindenberg Farias, inclusive o final do telefone aqui 7084, o William do Sítio Cercado. Será que o senador Lindenberg passou pelo antidoping antes de postar isso nas redes sociais, Mark? Eu acho que deve ter feito, essa frase não é minha. Quem criou essa brincadeirinha foi o também senador Ronaldo Caiado, do DEM. O Ronaldo Caiado falou isso em meio ao debate do rito do impeachment da ex-presidente Dilma. Ele, do plenário do Senado, clamou que fosse realizado um exame antidoping no senador Lindenberg Farias do PT. Daí para frente, imagina se não colou o apelido no Lindinho. Lindenberg Farias, que foi o personagem central do Fora Collor, como integrante da União Nacional dos Estudantes, e depois virou governo
e a gente sabe o tamanho do Lindbergh no dia de hoje. Denê, muita gente pelo Facebook, inclusive o Anderson Rodrigues, nosso colega aqui de Grupo RIC, completa 30 anos de Grupo RIC hoje. Um abraço para ele, tá aqui pelo Facebook conosco. Também o Gaspar Camargo, que é de Santa Catarina, de Joinville, também conosco, ligado aqui pelo facebook.com/RIC+PR. O Anderson Rodrigues também conosco, o Wagner Sabino, o Jorge Piloto, dizendo que para ele, Denê, Osmar Dias é cavalo encilhado que já passou. Pois é, a situação do senador Osmar, olha, eu vou dizer uma coisa, o senador Osmar é um grande nome, é um nome maiúsculo da política do Paraná, ele tem chances reais de conquistar o governo, porque ele vai duelar, principalmente se o quadro não mudar, com o deputado estadual Ratinho Júnior. O deputado Ratinho Júnior tem e enfrenta uma resistência grande da chamada elite paranaense. A elite não gosta do Ratinho Júnior. Osmar Dias transita melhor. É um grande nome. Tem chances reais de vitória. Eu não concordo com o doutor Piloto quando ele diz que é cavalo encilhado que já passou. Não me parece isso. Todavia, se ele caminhar a se aliar à esquerda, aí tchau. Aí é um abraço. O Paraná não voltará a cometer o mesmo equívoco. O Paraná já elegeu Requião ao governo do Paraná e viu o que virou. O primeiro mandato do atual governador Beto Richa foi para corrigir as barbaridades pautadas num nacionalismo velho que foi implantado pelo hoje senador Roberto Requião. Requião é o homem que se revolta contra o Uber, né, gente? Então, se o candidato Osmar Dias resolver se abraçar a Requião, a gente sabe o que isso vai virar. Aí será ruim para ele. Mas se ele construir alianças um pouco mais consistentes, não dá para se considerar Osmar Dias um nome fraco. Muito ao contrário. Eu o considero, inclusive, favorito a vencer o pleito do ano que vem. 7h20. Olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar da martelada na cabeça que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre deu no cuco, puf, do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A pena que o juiz Sérgio Moro aplicou a Vacari foi de 10 anos. 10. O Tribunal Regional Federal dobrou e ainda deu mais um pouco. A gente fala sobre isso já, logo depois do intervalo. Denê, antes do intervalo, rapidinho, os ouvintes estão perguntando aqui, sabe que alguns deles são bem curiosos, né? O Júlio, aqui de Curitiba, ele quer saber se você está na Jovem Pan São Paulo, se você está no seu quarto do hotel, na sua cama, de onde você fala nesse momento? Eu tô, assim, no leito, tô fazendo o jornal deitado. Tô brincando, tô no quarto bonitinho, numa mesa, computadorzinho ligado e tudo, mas já que ele gosta de bastidores, eu vou contar uma pro Júlio e para todos os ouvintes. Mark, sabe com quem eu almocei ontem? Quem? Jonatas Terribas. Verdade. E o Richard junto. Nós comemos o melhor filé parmegiana do sul do planeta. Aí o Terribas me convenceu a comer um filé à parmegiana. Aí, o pior é que é bom mesmo. É bom demais. Mas é bom demais. É bom demais. Depois eu não tenho endereço aqui, depois você passa o endereço aí para os ouvintes que vierem a São Paulo, Terribas, para comer esse filé à parmegiana. Delícia, é o rei do filé, do lado da Paulista ali. É bom, hein? Muito bom. A batata frita, então... Por isso que nós estamos magrinhos, né, Terribas? Pois é, a doutora Flávia hoje tá chegando aqui já. Vai trocar uma ideia com a gente sobre isso. Ai, Jesus. Intervalo e a gente volta na sequência. RIC Mais Notícias. E aí, Denian, vamos falar de Lava Jato agora? Vamos lá, 7h27. Você pode participar conosco aqui no RIC Mais Notícias pelo WhatsApp 41 98504 5092 98504 5092 ou em facebook.com e aí você procura na barra de buscas o RIC Mais PR. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é o tribunal responsável por revisar as decisões do juiz Sérgio Moro, aumentou a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, de 10 anos para 24 anos de reclusão. Diga lá, Mark.
os desembargadores concluíram que há provas de que Vaccari e o PT receberam propinas de um estaleiro que tinha contratos com a Petrobras. O dinheiro desviado chega a pelo menos 30 milhões de dólares, ou aí fazendo a conversão, 100 milhões de reais, e teria sido usado em campanhas do partido. O Vaccari está preso há quase 3 anos e é a primeira vez que ele foi condenado em segunda instância. O ex-tesoureiro petista chegou a ser absolvido pelo TRF4 em outros 2 processos. Mas desta vez a corte mudou o entendimento. No mesmo processo foram confirmadas as condenações de João Santana e Mônica Moura. O casal de publicitários foi o responsável pelas últimas 3 campanhas presidenciais do PT e, segundo as investigações, teriam sido pagos com dinheiro de propina. Deni, é importante ressaltar isso porque o PT estava esperançoso, a cúpula petista estava inclusive comemorando já, armando a festa de comemoração da liberdade do Vaccari. Se Vaccari fosse absolvido pela 3ª vez em Porto Alegre, ele seria solto, sairia da cadeia. O que não aconteceu, os desembargadores mudaram o entendimento e teve aí, inclusive, uma engenharia jurídica para que o Vaccari fosse condenado pela 2ª vez, agora em segunda instância. Sabe que o PT esperava tanto pela absolvição de João Vaccari Neto, que se perdeu na poeira ontem, depois do anúncio da condenação do seu ex-tesoureiro. O Partido dos Trabalhadores demorou 7 horas. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas para emitir uma nota em que, claro, deu o mesmo mimimi de sempre, né? Diz que o Partido dos Trabalhadores considera uma injustiça, que o Vaccari uma hora provará sua inocência. Só faltou escrever textualmente que o Vaccari é o corrupto guerreiro do povo brasileiro. Mas o PT se perdeu, porque acreditava verdadeiramente na absolvição. Essa gente não se emenda. Vaccari Neto foi o tesoureiro, era o homem da mala, é o estafeta da corrupção. O Vaccari não tinha poder de mando nenhum. Era o homem que carregava a mala para lá e para cá. Era o homem que ia negociar de como receber o dinheiro. Não era do Vaccari a decisão política da corrupção. O Vaccari é o carregador. O Vaccari é o homem que puxa a maleta. Ele funcionava a serviço do ex-presidente Lula, que era o chefão de tudo, o general da corrupção, segundo o Ministério Público Federal. O Vaccari não passava do 5º escalão do comando do Lula. E aí, caiu a casa dele. O Vaccari agora, hein, Mark? Agora delata ou vai morrer de boca fechada, na tua opinião? Vai morrer de boca fechada. O Vaccari tem a formação de esquerda, Denian, nas melhores escolas aí de Revolução Russa. Ele se assemelha ao Zé Dirceu nesse sentido. Ele vai morrer calado porque ele realmente acredita que está fazendo um serviço ao país ficando calado. Eles acreditam, Denian, algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso, mas os militantes mais fanáticos do PT, eles tratam isso como uma seita realmente. Até quem disse isso foi o Palocci, né? Você lembra na carta dele? É uma seita. Eles acreditam que fazem um bem ao país, na visão deles lá, e por isso o que foi feito ali, se teve alguma ilegalidade, foi para o projeto maior. E tem, Denian, uma máxima entre os partidos de esquerda, você sabe bem, é que eles dizem o seguinte, que militante não pensa. Quem pensa é o Comitê Central. Quem pensa pelo Vaccari é a cúpula petista. Enquanto a cúpula petista não der um sinal verde para ele fazer qualquer coisa, ele não faz. 24 anos foi o tamanho da pena aplicada ao ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. É pena para dedéu. Tomou 2 décadas e meia, quase, de pena pela corrupção, por ser bandido, criminoso, praticante do crime mais nefasto que existe, a mãe de todos os delitos, a corrupção. É a corrupção que faz faltar dinheiro para a saúde que presta, é a corrupção que faz faltar o dinheiro da educação, que precisa formar o brasileiro de uma maneira crítica e que ele consiga minimamente compreender a realidade que ele está inserida. Nós vivemos, lamentavelmente, num país em que a população é conduzida por apagão de informação, por uma deficiência mínima de compreensão do próprio noticiário.
nós temos um país com milhões de analfabetos funcionais, e isso é culpa, basicamente, de políticos podres, corruptos, que legam ao verdadeiro Brasil, que é o Brasil dos brasileiros, uma realidade de quinto mundo. Quinto mundo. Eu acho é pouco o tamanho da pena que o Vaccari levou. Tinha que levar ainda mais. Saiu barato pro Vaccari. O Vaccari é o maleiro da corrupção. Tomou 24 anos. Denier, você sabe como é que era o nome dele, o apelido dele nas planilhas dos empreiteiros? Não me lembro. Qual que é mesmo, Marcos? Mochi. Mochi, justamente pelo seu comentário. Ele sempre tava com uma mochilinha onde ele colocava propina. Isso quem contou foi os empreiteiros. Ele ia buscar pessoalmente o dinheiro, colocava na mochilinha e ia embora. Era o Mochi. É isso aí, é o estafeta, é o carregador. Bem feito pro Vaccari. 2 décadas e meia quase de pena, e eu acho é pouquinho. 7h33 e o ouvinte na Jovem Pan. Denier, muita gente comentando aqui sobre essa questão do Vaccari. Inclusive o ouvinte final telefone 1627 diz que essa condenação do Vaccari é pura piada. 1/6 da pena ele está fora, já ficou um tempo preso, em menos de 4 anos está fora. É importante essa conta porque nessa pena em específico ele já cumpriu 3, então em 1 ano pode estar fora. Mas é importante lembrar ao ouvinte que ele responde a outros 11 processos na Lava Jato. Então calma que tem mais pena para o Vaccari a caminho. Também tem a participação aqui do ouvinte final telefone 9149, comentando sobre esse assunto, perguntando para você, Denier, ele não viu a opinião da Gleisi sobre o Vaccari. Você viu alguma coisa? Ela falou alguma coisa? A opinião dela é o que diz a carta do PT, né? A gente precisa agora sempre pensar de que o PT diz é o que a Gleisi diz. A senadora paranaense é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, o que diz a senadora Gleisi? Que, na opinião dela e do PT, o Vaccari é um coitadinho que está sendo condenado injustamente por um poder judiciário golpista. É isso aí. Denier, tem a participação aqui da Alice. Ela é um bebezinho, deve ter aí uns... A mãe não mandou a foto, a idade dela aqui, mas deve ter uns 2, 3 anos. Com a chupeta assim, Denier, uma cara de sapeca, e diz que está ouvindo aqui o Rick Mais Notícias, pedindo para você mandar um abraço para ela. Um beijão pra Alice, pequenininha. Uma hora eu vou falar de uma outra Alice aqui, mas quando eu voltar para Curitiba, eu vou contar de uma outra criança. Olha só, o Mark, tem na nossa política local de Curitiba, tem um desdobramento do caso da vereadora Kátia dos Animais, a Kátia de Triste, né? Tem sim, Denier. Mais 12 pessoas vão ser ouvidas nessa semana pelos vereadores que integram a comissão processante aberta para investigar aí a denúncia contra ela, a conhecida como Kátia dos Animais. A vereadora é acusada de exigir parte dos salários pagos aos comissionados. Nesta quarta e quinta-feira vão ser ouvidas 2 pessoas que acusam a vereadora e outras 10 de defesa. A própria vereadora deve prestar depoimento aos membros da comissão, formada pelos vereadores Cristiano Santos, do PV, Osias Moraes, do PRB e Toninho da Farmácia, do PDT. Nesta quarta-feira, 2 denunciantes que não puderam comparecer por motivos pessoais na primeira reunião de oitivas solicitaram reagendamento e devem falar. Na sequência, é a vez das testemunhas de defesa. A denúncia protocolada na Câmara no dia 15 de agosto diz que, após a nomeação no gabinete parlamentar no início desse ano, a vereadora e o marido passaram a exigir dos assessores parte do salário de forma compulsória e com ameaças de exoneração em caso de recusa. A parlamentar diz que é inocente e afirma estar sendo vítima de mentiras e complôs. A vereadora Kátia de Triste vai acabar pagando preço, e ela merece. Se forem comprovadas as denúncias contra ela, ela merece ser mandada embora, perder o mandato, merece mesmo levar um pé e procurar outro trouxa para pagá-la que não seja o erário, o dinheiro público. Mas o caso da Kátia dos Animais acabará sendo o único. Todos os demais vereadores que são investigados sob a mesma acusação de tomar parte dos salários dos funcionários ou de outras condutas semelhantes, aos outros a Câmara de Vereadores não tem essa fome toda. A Câmara Municipal tem sede de beber o sangue da vereadora Kátia dos Animais, que é uma coitada. A vereadora Kátia dos Animais é uma inepta do ponto de vista político.
ela não é do jogo. Ela não sabe jogar os meandros da política. É uma senhora bem intencionada, que se sabia antes de assumir o mandato, de ser uma senhora bem intencionada. Agora, os outros que jogam o jogo rasteiro da política, esses vão escapar todos. Nós entregaremos a cabeça da vereadora Cátia dos Animais na guilhotina do Legislativo curitibano e os outros vão bater palminhas. E era isso, se tanto. 7h38. O que mais, Mark, que temos de notícia hoje? Tem essa história do Luciano Huck, né? Denier, é o assunto... Sabe que o Luciano Huck periga ser candidato mesmo, do jeito que a coisa vai indo, né? Sabe que é um dos assuntos mais acessados nos sites de notícias nos últimos dias, é a possível candidatura dele à presidência, viu, Denier? O apresentador diz que não tem interesse em ingressar na política, mas recentemente se encontrou com o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, e com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e justificou que esses encontros fazem parte do interesse dele no assunto. Ou seja, né, Deninha, tá naquela fase, eu não posso dizer ainda. Calma, faz o encontro de bastidor, publicamente nega, mas lá, né, dentro tem a chaminha acesa. Tem um levantamento aqui do Instituto Paranaense Paraná Pesquisas que revelou que mais de 60% dos brasileiros acham que ele não deve ser candidato à presidência da República. O Instituto perguntou se caso Luciano Huck venha entrar na política, se ele será um político melhor, pior ou igual aos políticos atuais. Para 36% dos entrevistados, ele vai ser igual aos políticos atuais. Para 34%, ele vai ser melhor e 14% acham que ele vai ser pior. 15% não sabem e não souberam opinar. E aí, Daniel, vai ser pior, melhor ou igual? Ele é o candidato da Rede Globo, né? Esse seria o candidato ideal da TV Globo. E a Globo, eu acho que fica inflando a candidatura do Luciano Huck. E quando tiver que estourar, vai pegar um garfo e vai lá no balão dele, ó, puf! E aí tira o Luciano Huck de circulação. Me parece que é precipitada a postura do próprio apresentador Luciano Huck. Ele vai acabar se queimando numa área em que ele transita muito bem, que é a área da comunicação. E é bom a gente lembrar que o Luciano tem um monte de foto rodeado de gente ruim, né? O Luciano andava com Aécio Neves, esse senador pilantra do PSDB, para cima e para baixo. Então o Luciano Huck não é essa bolachinha recheada toda aí. Ô, Terribas, você ia gostar da primeira-dama? Eu sou o melhor candidato, bicho. Tu ia gostar da primeira-dama se o Luciano da ganhasse? primeira-dama, sim, eu ia de táxi direto por causa dela. Então. Não dá pra gente ir pro intervalo ouvindo um pouquinho do Rodrigo? Não, a gente vai ver outra coisa. É porque, assim, pra lembrar o ouvinte, Daniel, a gente acha assim, acabou a política, estão recorrendo ao Luciano Huck. Mas isso não é novo no Brasil. Lembra em 89, quem foi candidato, na verdade tentou ser candidato à presidência, Daniel? Sim, e a Justiça Eleitoral foi lá e limou o nome do Silvio Santos da disputa presidencial, porque se ele ficasse até o fim, perigava ele ganhar a eleição, né? Mas são personagens diferentes. Claro que isso de o apresentador buscar uma eleição não é novo. Você tem razão, Mark. Mas eu acho que o Silvio Santos, à época, lá em 89, tinha um apelo capaz de prejudicar muitíssimo a candidatura de Fernando Collor. Ele poderia tirar a massa dos descamisados, como o próprio Collor chamava em 89, o seu eleitor. Então era possível de que, com o Silvio Santos na parada, a eleição do Collor não tivesse acontecido. Mas aí a Justiça Eleitoral foi lá e fez o serviço e mandou o Silvio Santos pro baú da felicidade. Sabe o que o Silvio Santos tinha legal também na campanha dele, Daniel? Você que gosta? O jingle, quer ver? Silvio Santos 23, quem sabe, conhece bem, capacidade de Silvio. Olha aí, Daniel. Você gosta do jingle? Eu não tô ouvindo nada aqui no meu restaurante. Do jingle do Silvio Santos. Tá tocando o jingle do Silvio Santos. É o lá. Maravilhoso. Pedindo voto pro 26, que era o número do Silvio Santos. Na verdade era aquela mesma musiquinha, eu não tô ouvindo, mas eu vou dizer o que eu lembro da minha cabeça, tá? É a mesma musiquinha que abria o programa Show de Calouros. Isso. O Silvio Santos. Não, é o Silvio Santos, vem aí, olê. É aquele lá, é a mesma música que embalava as tardes, noites de domingo no tempo dos anos 80, quando a audiência do Silvio Santos era estratosférica, né?
E aí ainda é muito grande a audiência do Silvio Santos. Hoje, quando ele tem 80 e tantos anos. Ele incomoda a Globo todo Ele é domingo à noite. maravilhoso. Todo domingo. O Silvio Santos, aos 80 e tantos anos, incomoda a briga do primeiro lugar. Quando era um homem de 50, de 60 anos, ele era imbatível. Silvio Santos é ainda hoje o maior comunicador de televisão do Brasil e o maior da história do país. Ninguém é maior do que o Silvio Santos. E do rádio também. Na época que ele fazia o rádio também, ele era maravilhoso. Ele fazia. O Silvio Santos é muito Eu ouvia bom. muito. Tô brincando, piadinha, não ouvia não. Denê, pra terminar esse assunto, final telefone 9960, ele assinou aqui, o Wagner quer saber o que você pensa sobre a candidatura da sua conterrânea, Manuela Dávila. O PCdoB anunciou a pré-candidatura dela à presidência da República. Eu não vou nem Denê, comentar. tem que comentar. Você conhece bem a figura. A deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, é uma guria mimada, de classe média alta, que posa para a sociedade brasileira como uma defensora da esquerda e é uma burguesinha. A Manuela Dávila era aluna do curso de jornalismo da PUC e ia toda enfeitadinha para a faculdade. A Manuela engana quem não a conhece. Eu conheço a Manuela desde muito novinha. Manuela Dávila se elegeu com uma propagandinha de televisão no horário eleitoral gratuito em Porto Alegre, em que ela fazia a menina bonitinha e bem-humorada. E aí, beleza, juventude, vamos comigo, e ela se elegeu. Não dá para levar a sério. Não dá nem para considerar. Por isso que eu disse que eu não vou comentar. Eu me nego a tratar uma figura como a deputada Manuela Dávila como uma presidenciável. Não dá, gente. Me desculpem. Ela não tem tamanho para disputar a eleição presidencial. Vai se eleger a vida inteira pelo Rio Grande do Sul, a vida toda. Mas tomara que ela não rompa o rio Mampituba, que não venha governar para além do solo gaúcho. Falei, e é verdade. Lembrando que ela foi citada nas delações da Odebrecht recebendo dinheiro do Caixa 2 da empreiteira. Então, como é que era o apelidinho dela mesmo, Mark, lembra? Dela não lembro. Avião. Vou buscar, acho que é isso. Ela era o avião. Dizia que era muito espertinha, segundo os delatores da Odebrecht. Vamos fazer o intervalo. Na volta tem a entrevista com a doutora Flávia Ode. Vou ver se eu consigo conduzir umas perguntas daqui e o Mark faz outras daí. E o ouvinte pode também perguntar para a doutora Flávia Ode no nosso quadro de saúde. Já já voltamos. Rick Mais Notícias. 7h49, você está ligado no Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com o foco no noticiário do Paraná. Líder de audiência, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, o Paraná inteiro com a notícia da rede Jovem Pan, também para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan e no facebook.com você procura o Rick Mais PR. Agora é hora de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Oferecimento Fitofarma, Ângelo Sampaio 1723. WhatsApp 999610050. Fitofarma Curitiba, entrega gratuita. E AGMed Planos de Saúde. Acesse agmed.com.br. Muito bem, doutora Flávia Ode, muito bom dia. Bom dia, Denian. Olha, a gente combinou de conversar hoje sobre um assunto que tem movimentado muito aí o pessoal, que é a chamada suplementação alimentar. Exato. E não é todo mundo que sabe fazer a suplementação alimentar direito, e as pessoas, tem muitas que frequentam a academia, fazem por conta e risco, e isso pode, inclusive, ser ruim para a saúde, né, doutora? Com certeza, Denian. As pessoas acabam vendo dicas, informações, às vezes até de pessoas leigas, e acabam se prejudicando, né? Prejudicando a saúde, muitas vezes a saúde renal, a saúde do fígado. Então, realmente, há de ter um acompanhamento médico e nutricional. Como que funciona essa suplementação alimentar? O que é isso? Vamos explicar assim, do ponto bem primário, doutora. Veja, a suplementação alimentar pode ser usada não só no esporte ou na academia. A gente pode usar a suplementação para criança, para adolescente, para grávidas e que estão aumentando, para idosos, para pessoas pós-cirurgia bariátrica. Então, existe uma gama de produtos que podem ser usados e que são considerados suplementação, né? Daquilo que naturalmente na alimentação
por problemas de absorção ou por uma dieta, por exemplo, restrita, como no caso dos veganos, ou de dietas onde você não coloca nada de carboidrato ou de verduras como e frutas, como no caso da dieta cetogênica, é necessário fazer reposição de vitaminas, tudo mais. Mas no caso da suplementação, que é mais conhecida na academia, né, para ganho de massa muscular e perda de gordura, é necessário essa avaliação, porque a busca é de ganho de músculo. Então, a suplementação pode ser feita com proteína, com o famoso whey protein, com creatina, com glutamina, daí com os termogênicos que falam cafeína, efedrina, que é proibido no país. Então, existem vários suplementos que têm que ser usados com critério, de acordo com o tipo de atividade física e com o objetivo que a pessoa tem, de ganhar massa ou de perder gordura, ou de só tonificar ou hipertrofiar o músculo, por exemplo. Porque tem muita gente aí que busca o corpo bonito e sarado pelo caminho mais fácil, né? Exato, E lamentavelmente a gente sabe que há profissionais tanto da educação física quanto da medicina e de outras áreas da saúde que acabam receitando bomba, e o sujeito usa a bomba, fica todo bombado, e se não fizer um tratamento adequado, isso logo ali na frente pode ser, o que é bonito hoje pode virar uma doença séria logo ali, né? Exatamente, e junto com as bombas geralmente vem esse excesso de proteína, que se não utilizar de maneira correta, pode, por exemplo, fazer uma sobrecarga dos rins e causar até uma insuficiência renal. Porque a proteína é usada, por exemplo, depois de um treino, para que alimente esse músculo que foi usado durante a musculação, para fazer uma construção muscular. A creatina, que é usado antes, é para dar mais força, inclusive mais energia também na atividade física, mas existe a necessidade de fazer exames médicos, exames laboratórios, para a gente poder ver o que está sendo necessário e se não há nenhuma restrição, como há restrição às vezes para gestantes, para mulheres que estão amamentando, para jovens, às vezes o menino tem 15, 16 anos e não precisa usar suplementação. Ele, através de uma alimentação correta, com bastante proteína, gordura boa, carboidrato, ele consegue melhorar. Então tem que ter bastante cuidado com isso, porque a pessoa pode realmente se prejudicar. Doutora, deixa eu falar para a criançada aqui, as crianças do tio Denian. Tem um monte de criança que não tem jeito de comer verdura e legumes. Sim. Não consegue colocar na boca porque é verde. Uhum. Para esse tipo de caso, procurando um profissional de saúde de forma adequada, tem como se fazer uma suplementação dessas questões daquilo que as crianças não ingerem por um outro caminho? Existem, a gente pode usar suplementos, vitaminas e minerais em comprimidos, em gotas, de acordo com a idade, e é feita uma dosagem dos principais minerais e vitaminas, e pode ser, claro, com a orientação médica, pode ser feito. Hoje, fazendo uma parte, por exemplo, hoje a gente tem crianças e jovens que já têm, por exemplo, deficiência de vitamina D, porque não tomam sol e tem uma alimentação ruim, e a gente precisa já desde cedo fazer para já proteger os ossos, né? Daniel, tem várias Diga perguntas. lá, Marcos, tem pergunta de ouvintes aí? Muitas perguntas aqui, principalmente sobre o whey, doutora. Eu separei uma aqui do Gabriel de Foz do Iguaçu. Ele pergunta o seguinte: tem muito whey no mercado e de vários preços, inclusive. Exato. O que procurar no rótulo para comprar o melhor? Veja, existem realmente várias marcas. O que é importante é que tenha menos açúcar possível, menos carboidrato, algo bom. E, por exemplo, o isolado é melhor do que o hidrolisado, caso a pessoa não queira ganhar peso, né? Mas, assim, muitos têm complementos com vitaminas e tudo mais, depende do caso. Mas quanto menos carboidrato e mais proteína, é mais saudável. O Luiz Henrique, aqui de Curitiba, pergunta qual o risco de uso de suplementos alimentares com álcool. Às vezes você pode sobrecarregar, porque como você pode ter uma ingesta maior de proteína, você pode sobrecarregar o fígado e o rim. Não é saudável, né? Você estar se cuidando e ingerir álcool também. O Renato, aqui de Ponta Grossa, para fechar essa participação de ouvintes, ele pergunta se deve-se tomar o whey antes ou depois da academia. De preferência depois da academia, porque você vai repor essa proteína que é gasta durante o exercício, né? Para construir o músculo. No dia que não for treinar, não precisa de whey, é isso? Veja, não precisa, mas se ele tiver uma alimentação correta, ele até pode substituir uma das refeições por um whey, mesmo que ele não faça aquela atividade no dia. Tá certo. Tá certo. Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrigado. Até quarta que vem. Até quarta que vem. Obrigada. Valeu, Marcos Souza. Valeu, até amanhã.
Vamos embora. Tchau, Terribas. Falou, meu abraço. Abraço. Voltamos amanhã com o nosso jornal.